O objetivo aqui é demonstrar técnicas para resolução de problemas envolvendo leis de Newton, em especial o diagrama de corpo livre, que é o que a gente vai ver nesse vídeo. O diagrama de corpo livre ele consiste em substituir o problema, que tem normalmente um desenho, um ou mais corpos envolvidos na situação, por pontos ou pequenos diagramas que representam esses corpos e as forças que estão atuando sobre esses corpos. Lembrando que até o momento nós estamos sempre trabalhando sem atrito, tá? Então não existe atrito em nenhuma das situações, não existem forças de atrito nas situações que nós vamos ver. Lembrem, o objetivo é simplificar o problema e equacionar as forças, né? Sempre que se fala de resolução de problemas envolvendo leis de Newton, o objetivo é equacionar as forças, fazer o equacionamento de forças. Então vamos começar olhando esse primeiro problema, essa primeira situação que envolve um objeto, um bloco, um corpo qualquer de massa 10 kg, que está sobre uma superfície horizontal, e lembrem, não existe atrito entre esse corpo e essa superfície. E há uma força aplicada, Fa, de 20 newtons, apontando aqui para a direita nesse objeto. Então, o que a gente pode esperar desse problema? Bom, a segunda lei de Newton nos diz que se houver força resultante, lembrem, a força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre um objeto. Se isso não for zero, então vai existir aceleração. Olhando esse problema, sem fazer o equacionamento ainda, a gente já pode imaginar o que vai acontecer. Né? O que vai acontecer é que vai existir uma força resultante aqui apontando para a direita, e portanto esse objeto deve começar a se deslocar, ou deve acelerar para a direita. Tá? Então vamos colocar aqui o nosso eixo x, só por referência, tá? Então x vai ser positivo nessa orientação, o eixo y obviamente está aqui. É sempre recomendável que vocês coloquem os eixos que vocês vão utilizar no problema. No caso, nada impede que a gente utilize, por exemplo, o y para baixo ou o x para a esquerda, não tem problema nenhum, isso depende do problema e de como a gente imagina que o equacionamento vai ser mais fácil. Então, vamos começar a resolver esse problema utilizando o diagrama de corpo livre. Então, lembre, a gente vai substituir esse corpo simplesmente por um ponto material que continua aqui com a sua mesma massa, né? Massa de 10 quilogramas. Então, esse ponto aqui representa esse objeto. Só que agora a gente não vai mais desenhar o chão, por exemplo. Né? Isso não é mais posto no diagrama de corpo livre. A única coisa que a gente vai colocar vão ser as forças que atuam sobre esse objeto. Então, vamos começar colocando essa força Fa, que a gente já sabe vale 20 newtons. Né? Lembrem, se a gente fosse escrever vetorialmente essa força, né, Fa seria o que? 20 e em newtons, né, porque ela está apontando no sentido positivo do nosso eixo x. Mas a gente não precisa fazer isso aqui, dá para simplesmente trabalhar com o módulo e a seta descrevendo a orientação dessa força. Agora, o que mais que a gente sabe que existe atuando sobre esse objeto? A gente sabe que se ele está sobre uma superfície na Terra, né, então existe uma força para baixo, que é a força gravitacional. E a gente sabe que ela vale mg para baixo. Agora, lembrem, se isso aqui é uma mesa, por exemplo, o chão ou qualquer outra superfície horizontal, a gente vai observar, né? Então lembrem sempre, é importante pensar no que vai acontecer fisicamente, né? Que esse corpo ele não vai afundar
no chão e nem vai sair flutuando para cima, ou seja, ele não vai acelerar nem para cima nem para baixo. Então, obviamente, a soma das forças ao longo desse eixo aqui, que é o nosso eixo y, deve ser nula. Portanto, existe alguma outra força para cima. Que força é essa? A gente chama de força normal. Então, a gente já sabe por experiência que a força resultante em y, né, lembre, a força resultante ao longo do eixo y é a soma de todas as forças que existem atuando em y, isso aqui tem que ser zero, né, porque aí a aceleração ao longo desse eixo y vai ser zero também, segundo a lei de Newton aqui, né, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Mas a força resultante é nula, então a aceleração obrigatoriamente tem que ser nula. Tá? Então aqui já vem a primeira simplificação que vocês podem fazer sempre que forem fazer um diagrama de corpo livre. E é lógico, desde que vocês tenham certeza do que estão fazendo, tá? Se tiverem dúvida, vão lá e equacionem as forças. É que quando a gente tem essa situação de que a força ao longo de um eixo é nula, então a gente pode simplesmente escrever isso aqui e, por simplicidade, tirar essas forças do nosso diagrama de corpo livre, porque a gente sabe que ao longo desse eixo y não vai acontecer nada, né? A resultante aqui é nula, então não tem aceleração. E aí a gente vai se concentrar no que realmente vai importar para o problema, que é a força A de 20 newtons que está aplicada horizontalmente, no sentido positivo do nosso eixo x. Então agora vamos fazer o equacionamento de forças na horizontal. Tá? Então vamos ver o somatório de forças ao longo do eixo x. E a gente sabe que isso vai ser o que? A força resultante em x. Então vamos fazer isso, né? Somar todas as forças que existem aqui. Mas se a gente for ver, na verdade, a única força que existe é justamente essa força aplicada de 20 newtons. E a gente sabe que isso aqui vai ser o que? A massa vezes a aceleração. Que no caso, né, a aceleração ela vai acontecer simplesmente ao longo do eixo x, né? Então é um AX, tá? A gente nem precisa colocar isso aqui, pode colocar simplesmente A. Então, essa força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Agora a força já foi dada, na verdade, né? 20 newtons, né? Lembrem, estamos trabalhando sempre no sistema internacional de unidades, é igual a 10 kg vezes a aceleração. E como a gente está trabalhando no sistema internacional, né, a gente colocou a força em newtons, massa em quilogramas, então a aceleração já vai sair nas unidades corretas também, né, que vai ser 20 newtons por quilograma. Então, vou até botar aqui newton por quilograma. Isso aqui vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, essa vai ser a aceleração desse nosso objeto. 2 metros por segundo ao quadrado no sentido positivo do eixo x. Se a gente quiser, pode inclusive escrever essa aceleração de forma vetorial, né? Então, aceleração vetor aceleração, na verdade vai ser o quê? Mais 2i. E isso em metros por segundo ao quadrado. Porque notem, a única componente do vetor aceleração que existe é a componente x, já que em y ela é zero. Então, espero que isso aqui esteja bem claro. Tá? Um problema bem simples, um exemplo bem simples. E fica para vocês fazerem e demonstrarem que esse segundo problema aqui, ele tem exatamente o mesmo resultado, exatamente a mesma dinâmica vai ser dada. Tá? Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Que aqui a gente tinha uma força de 20 newtons aplicada diretamente no objeto, empurrando o objeto, enquanto aqui a gente tem uma força também de 20 newtons, só que puxando uma corda. Tá? Essa coisa aqui em preto é uma corda que está presa no objeto. E desde que essa corda aqui seja uma corda ideal, então a dinâmica que vai acontecer nessa situação é exatamente a mesma que acontece aqui. Ou seja,
o resultado disso aqui vai ser uma aceleração desse corpo de 2 metros por segundo ao quadrado, também para a direita. Então, fica para vocês verem que essa é a situação que a gente vai ter. Se vocês fizerem o equacionamento de força aqui, mostrem, lembrem uma corda ideal, tem sempre todos os seus pontos equilibrados, né? Nenhum ponto aqui vai ter uma força resultante. Então, para qualquer ponto da corda, a gente tem uma tração para cá, força de tração para cá, tem a mesma força de tração para cá. Então, o que acontece é que essa força aplicada aqui de 20 newtons, na verdade, é como se ela estivesse sendo diretamente aplicada aqui, no próprio objeto. Então, façam esse equacionamento e vejam que o resultado vai ser exatamente a mesma coisa. 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração no sentido positivo do eixo x. Vamos para o segundo exemplo. E esse segundo exemplo, ele é um pouquinho mais complicado que o primeiro, mas não muito. A grande diferença é que agora nós trocamos um único objeto de massa 10 kg por dois objetos de massa 7 e 3 kg. E vamos chamar esse aqui de objeto 1, né? A massa 1, M1. E aqui o objeto 2. De novo, nosso eixo X aponta para a direita. E já vamos começar fazendo algumas simplificações, né? Que a gente já fez. Lembrem de novo, né? Sempre sem atrito. Então, a primeira coisa que a gente pode ver é que quando a gente for fazer o diagrama de corpo livre nessa situação, agora a gente não vai ter um único ponto, né? Um único objeto, a gente tem dois, né? Então, a gente vai ter aqui o objeto de massa M1, 7 kg, e aqui o objeto de massa M2 de 3 kg. E aí, a primeira coisa que a gente poderia fazer seria colocar já o que a gente sabe que existe nos dois objetos aqui. Então, de novo, os dois sobre uma superfície horizontal, sem atrito. A gente sabe que tem a força gravitacional M1G para baixo, força gravitacional M2G para baixo. Mas, novamente, né, a mesma situação do primeiro exemplo, esses blocos aqui eles não vão acelerar nem para cima nem para baixo. Então, a gente sabe que para os dois blocos, né, então, para os dois blocos, a soma das forças ao longo do eixo y, ao longo da vertical, vai ser zero. Então, a gente nem precisa desenhar as forças que estão na vertical no nosso diagrama de corpo livre, tá? Porque lembrem, nosso objetivo é sempre simplificar ao máximo o problema. Sabendo que não existe aceleração ao longo do eixo y, então essa parte do problema não vai ser interessante para a gente já tem ele resolvido aqui desde o início, porque a gente sabe, bom, a aceleração em y também é nula, já que não existe força resultante. Então, o que a gente faz agora? Vamos colocar as forças que estão na horizontal, né? Então, primeiro, vamos imaginar o que vai acontecer nesse problema. Existe uma força aplicada aqui de 20 newtons. Então, o que a gente pode imaginar aqui? Esses blocos vão acelerar no sentido positivo do eixo x. E aí resta para a gente equacionar isso e descobrir qual é a aceleração de cada um dos blocos. Então, primeira coisa, para colocar as forças aqui no diagrama de corpo livre. Então, lembrem, é sempre a gente coloca cada força que atua no objeto, né? Então, para o bloco 1 de massa 7 kg, quais são as forças que existem aqui? Tem, obviamente, essa força A de 20 newtons. Lembrem, a força A é a mesma que tinha lá no exemplo anterior. Não mudou nada aí. Agora, o que muda? Pelo fato de existirem agora dois objetos, e se vocês imaginarem a situação, se vocês estão empurrando um bloco, mas esse bloco está junto de outro bloco, o que vai acontecer é, se não havendo força capaz de eliminar ou de equilibrar essas forças na horizontal, ou seja,
não sendo a resultante nula, né, a resultante aqui não vai ser nula de novo, que a gente imagina que esses blocos vão acelerar para a direita. Portanto, tem que existir força também aqui no bloco 2. Né? Esse bloco 2 ele não pode ter força resultante nula, senão ele não aceleraria. Que força pode ser essa? Bom, aí a gente tem que lembrar da terceira lei de Newton, né? Porque o que na verdade acontece é a gente aplica a força aqui no bloco 1 e esse bloco 1 ele vai querer se deslocar para a direita. O que acontece? Ele empurra o bloco 2, portanto ele faz uma força que eu vou chamar de a força de 1 em 2. Agora aí vem a terceira lei de Newton, se o bloco 1 aplica uma força no bloco 2, então obrigatoriamente, lembrem, ação e reação, o bloco 2 aplica uma força igual, só que de orientação oposta, sobre o bloco 1. Então vamos chamar isso aqui de F21. E lembrando, né, a F21 em módulo, ela tem que obrigatoriamente ser igual a F12. Né? O que muda? A orientação. Então eu vou chamar essas forças aqui, na verdade, o módulo delas, eu vou chamar de força I, de força interna, tá? E a gente sabe que a F12, ela vai ser igual ao quê? A FI, porque ela tem uma orientação positiva. Enquanto que isso aqui é um vetor, né? A F21, ela vai ser a FI, só que com orientação I negativo, né? Então, menos FI. Tá? Isso aqui é só para a gente colocar vetorialmente, né? Lembra, é sempre importante que vocês saibam escrever as coisas vetorialmente. Mas como o nosso problema, na verdade, é unidimensional, a gente nem vai precisar disso aqui, porque dá para trabalhar simplesmente com sinais de positivo e negativo para identificar o sentido positivo do eixo x, sentido negativo, sem problema algum. Agora a gente já tem aqui o nosso diagrama de corpo livre para as massas M1 e M2. O que resta é equacionar isso aqui, então, né? Então, vamos lá, vamos equacionar isso aqui. Então, vamos fazer a soma das forças ao longo do eixo X. Então, vamos fazer primeiro para M1. Então, M1, quais são as forças que existem? Então, vamos lá. Somatório das forças no eixo X é igual a mais FA, porque ela é positiva, né? Sentido positivo, menos a F21, que eu chamei de FI. Isso aqui vai ser igual ao quê? A massa, né? Notem, isso aqui não vai ser zero, né? Porque se fosse zero, não teria aceleração. A gente já sabe que isso aqui não vai ser zero, tá? Então vai ser igual a M1 vezes a aceleração do bloco 1. Fazendo a mesma coisa para M2, então M2, a gente tem o quê? Somatório das forças em X. Então vou botar aqui para 1 e aqui para 2. Vai ser o quê? Mais FI. Porque sentido positivo, então é mais F12, mas lembrem, F12 a gente chamou simplesmente de FI, né? Vai ser M2 vezes A2. Então, aceleração do bloco 2. Notem, aqui está bem claro que isso aqui não vai ser zero, né? Porque é a única força que está atuando no bloco 2. Então, primeira coisa que vocês têm que notar aqui é um erro que muitas vezes é cometido, é a pessoa pega, põe aqui a força FA atuando no bloco 1, mas também põe a força FA atuando no bloco 2. Isso está errado. Tá? Vejam, a força FA ela está aqui no bloco 1, enquanto que a força F12 que está no bloco 2. E essa mesma força em módulo aparece também no bloco 1, porque isso aqui é um par ação e reação. E notem, par ação e reação sempre em objetos diferentes, né? Então, corpo 1, corpo 2. Agora, se vocês notarem uma coisa que eu escrevi aqui,
Então vamos repetir essa coisa aqui, né? O que a gente fez. A gente escreveu que bloco 1, bloco 2, a gente escreveu o seguinte, né? Que para o bloco 1 a gente tinha mais FA menos FI igual a M1A1. E no bloco 2 a gente tinha mais FI igual a M2A2. Agora vejam o que a gente tem até aqui. Eu escrevi propositalmente, tá? Para chamar a atenção de vocês, A1 e A2. Que ideia que isso aqui nos dá? Que essas acelerações elas podem ser diferentes. Existem problemas em que é possível que as acelerações realmente sejam diferentes, tá? Mas a pergunta que eu faço para vocês agora é: nessa situação aqui específica, nesse problema, essas acelerações elas podem ser diferentes, tá? Então, ou seja, A1 pode ser diferente de A2, ou obrigatoriamente A1 tem que ser igual a A2. Vamos chamar simplesmente de aceleração de cada um dos blocos. E se vocês forem parar para pensar, vocês vão chegar à conclusão de que realmente, obrigatoriamente, essas acelerações têm que ser iguais, elas não podem ser diferentes, tá? E aí a pergunta que eu faço é que argumento que vocês poderiam utilizar para justificar que que as acelerações aqui obrigatoriamente têm que ser iguais, tá? Pensem, então uma dica para vocês, né, para justificar isso é pensem no que aconteceria com os blocos se as acelerações fossem diferentes. Então, tentem imaginar essa situação, por exemplo, se A1 fosse maior que A2, ou ao contrário, se A2 fosse maior que A1. Tá? Vejam que a única conclusão possível que vocês vão ter que chegar é que elas têm que obrigatoriamente serem iguais. Então, esse sistema que a gente tem aqui, a gente pode reescrever ele de uma maneira bem mais simples, na verdade, que é mais FA menos FI tem que ser igual a M1 vezes A. E mais FI tem que ser igual a M2 vezes A. E se vocês notarem que esse sistema que a gente tem aqui é um sistema em que existem duas incógnitas, que são a aceleração e a força interna, que é a FI, porque o resto é conhecido. Então tem duas equações, duas incógnitas, então ele é solúvel. Uma maneira bem simples de resolver isso aqui seria somar isso aqui, né? Somar a equação 1 com a equação 2. Fazendo isso, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui mais FA menos FI mais FI, portanto isso aqui vai dar zero, essa soma aqui, igual a M1A mais M2A, ou seja, a gente pode colocar o A em evidência, né? Então fica M1 mais M2 vezes A. E notem o que aconteceu aqui foi que a gente acabou de chegar na equação para aceleração, e a aceleração é a FA dividido por M1 mais M2. Notem que isso aqui é simplesmente 20 newtons dividido por 3 mais 7, portanto 10 quilogramas, ou seja, essa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. E notem que é a mesma aceleração que a gente tinha naquele primeiro problema, em que, em vez de dois blocos de 7 e 3 kg, a gente tinha um único bloco de 10 kg. Então, notem que a gente dividir esse bloco aqui em blocos menores não mudou nada no resultado final do problema, porque a gente manteve a mesma força externa aplicada aqui e manteve a mesma massa total, certo? Então, vejam que o resultado vai ser o mesmo, né? Que a aceleração vai ser 2i metros por segundo ao quadrado. Agora, uma outra coisa que poderia se fazer nesse problema seria alguém perguntar o seguinte. Então, vou colocar aqui. Bom, a gente acabou de descobrir a aceleração dos blocos, mas a pergunta é, então, sabendo essa aceleração, qual é o valor de Fi, né, dessa força interna
par, ação e reação. Quais são os valores das forças resultantes no bloco 1 e no bloco 2. E aí fica para vocês descobrirem isso aqui. Notem que para descobrir Fi, por exemplo, basta a gente, tendo a aceleração, que a gente já encontrou aqui, retornar em uma dessas equações, né, o valor de Fi. Né? Então, por exemplo, nessa equação aqui, a gente já tem, isso aqui vale 2 aqui, né? Vale 2. Isso aqui vale 3. Então, a gente já sabe que Fi, na verdade, vai ser 6 newtons. Qual que é a força resultante no bloco 1? Bom, a força resultante no bloco 1 é isso aqui, não é? Então, qual a força resultante no bloco 1? Bom, a força resultante no bloco 1 é essa aqui, né? Portanto, 20 menos 6, então 14 newtons. E a força resultante no bloco 2, bom, é simplesmente a própria Fi, né? Portanto, 6 newtons. Notem que, então, as forças F12 e F21, elas são o quê? A F12 é mais 6i em newtons, né? Quando que a F21 é menos 6i em newtons. Isso colocando vetorialmente. Notem, né, um par ação e reação, portanto, mesmo módulo, orientações opostas e objetos diferentes. Nunca esqueçam isso, extremamente importante quando a gente fala de pares de forças de ação e reação, a gente tem objetos diferentes sempre. Então, espero que esteja claro. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo.